paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, navegando neste segundo trimestre da CPAD, nós chegamos na lição de número 9, tá? Onde nós vamos trabalhar nesse trimestre sobre o tema Igreja, um lugar de comunhão. E na aula de hoje, lição de número 9, nós vamos desenvolver o seguinte argumento. O Espírito Santo e a Igreja. Que coisa linda, e eu espero muito que o Senhor Jesus fale com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhando também a palavra de Deus e alcançando mais vidas para Cristo. Coloca de onde você está me assistindo aí no comentário, tá? Envie essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa para você aqui no nosso canal Janderson Nascimento, onde você pode ter acesso a todos esses materiais na descrição do vídeo, no próprio canal. Fica à vontade para estudar a palavra com a gente. Eu espero muito que o Senhor te abençoe, que a aula de hoje possa te edificar. Então a gente vai deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9, aqui da classe dos pré-adolescentes. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Igreja, um lugar de comunhão. Na lição de hoje, lição de número 9, nós estamos desenvolvendo então o seguinte assunto. O Espírito Santo e a Igreja. Hoje a gente vai compreender muito sobre a ação do Espírito Santo na própria vida da igreja. Isso é lindo, também traz uma edificação para a gente. Para você iniciar bem a tua aula, inicie pelas bases bíblicas. Por isso, vamos então para nosso momento de leitura bíblica, para que você possa compartilhar isso em sala de aula com esse povo bonito que toma aula com você. Na nossa leitura bíblica em classe, é importante você ter noção e também compartilhar esses versículos, junto com os teus alunos, tá? A leitura bíblica oficial de hoje, o texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Também é importante você apresentar o que a Bíblia diz, que se localiza hoje em Efésios, capítulo 1, versículo 14. Que Deus use você na palavra, na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, sempre ao meio-dia, para você ser edificado em Jesus. E toda sexta-feira é o encontro marcado dessa classe aqui, gente, ó, dessa aqui, pré-adolescentes, onde você pode assistir às nossas aulas, ser edificado, fazer as suas anotações também. Toda sexta ao meio-dia a gente está postando aula dessa classe para você. Temos novidade também, tá? A gente também está nas plataformas digitais, estamos também no Spotify, onde você pode acompanhar as nossas aulas, ouvindo aí, através desse aplicativo. Que Deus edifique você de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9, aqui da classe dos pré-adolescentes. Nessa lição nós vamos estudar sobre a ação do Espírito Santo agora na vida da igreja. Nós já compreendemos na aula passada sobre a disciplina, que é restauradora, é também parte do discipulado, e na aula de hoje nós vamos compreender sobre a perspectiva agora da ação do Espírito Santo na vida da igreja, guiando a igreja de uma forma geral. Então nós já encontramos aí a ação do Espírito Santo na própria comunidade da fé, na própria igreja. Nós entendemos então toda a ação do Espírito Santo nesse caminhar, na direção, guiando as pessoas. Isso é lindo. O Espírito Santo, ele está presente na igreja. Desde Atos dos Apóstolos, nós vemos ali, a partir da sua descida, em Atos 2, essa capacitação do Espírito Santo no seio da igreja. O Espírito Santo também que fala com seu povo nas Escrituras, fala por intermédio da palavra e edifica pessoas em Cristo Jesus também.
Na vida da igreja, nós encontramos então o Espírito Santo agindo, ele fala, ele guia os apóstolos, ele direciona e ele continua trabalhando também na igreja local hoje também. Compreendendo sobre essa ação, nós entendemos muito bem que o Espírito Santo ele está presente, direcionando a igreja e guiando o seu povo. E eu espero muito que o Senhor possa também falar com você e que você possa ser um instrumento para demonstrar isso em sala de aula para com a vida dos teus alunos. Para a gente começar bem, o primeiro ponto trata então sobre o seguinte assunto: Deus fala com a igreja. Vamos então para o nosso primeiro ponto da aula de hoje. Neste primeiro ponto, nós compreendemos que Deus continua falando com o seu povo. E ele fala hoje por intermédio do seu Espírito Santo. Deus tem formas de falar. Deus pode falar com você através de sonhos, através da palavra. Deus pode falar com você através de um pastor, de um profeta, de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Então Deus tem as suas maneiras de falar. E quem é que fala através dessas pessoas? O Espírito Santo de Deus. Então, ele trabalha de forma audível também. E ele fala aos corações. Em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3, você percebe que o Espírito Santo de Deus falou para apartar para ele, para uma obra que ele tinha chamado a Barnabé e Saulo, uma obra extraordinária. Então ele guia a igreja, direciona e ainda fala, e continua trabalhando hoje também. Nós que somos pentecostais, nós acreditamos muito na ação do Espírito Santo na vida da igreja, direcionando a obra, tá? E o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é Senhor, ele é Deus, ele faz parte então da própria Trindade, ele é divino também. Ele é Senhor, tem os mesmos atributos de Deus, onisciência, onipotência, onipresença também. Ele guia a igreja. A Trindade ela é formada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo é poderosa. Ele é criativo, ele é Senhor, ele consola a igreja. Ele está presente em toda a Escritura também. Lá no início da criação, ele pairava sobre a face das águas, versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis diz isso. Ele impulsionou os profetas no Antigo Testamento, impulsionou os reis, capacitou os juízes, capacitou os sacerdotes também. Ele, no Novo Testamento, capacita a igreja, os discípulos, em uma obra missionária de forma extraordinária. Então, ele é Senhor, ele é divino, ele é Deus. A declaração de fé das Assembleias de Deus defende, então, que nós acreditamos que o Espírito Santo ele atua em nós a partir da obra da salvação, ou seja, ele mora em você a partir do momento em que você aceita Jesus. Antes de se converter, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele sempre está trabalhando contigo, sempre te guiando. E agora, quando você aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo, então, faz morada. E quando ele faz morada, ele agora organiza a casa, ele orienta você, ele te abençoa. Isso não é o batismo, tá? Mas é a obra da regeneração e justificação também no teu coração, a partir da presença do Espírito Santo. Então, nós cremos assim. O segundo subtópico destaca, então, outro argumento para a gente entender mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos entender sobre uma pessoa, que ele é uma pessoa também. A palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo é uma pessoa, tem vontades, tem desejos, ele realiza também, ele fala, ele se demonstra, ele ensina, ele orienta, ele guia, ele dá o direcionamento. E como pessoa, nós precisamos entender que o Espírito Santo não é uma força ativa, mas é uma pessoa, é Deus, é um ser todo-poderoso, que não foi criado, mas é criador também. Tem a mesma essência divina. E de acordo com a palavra, ele possui personalidade, caráter, sentimentos também. Então ele se demonstra pela Bíblia como Senhor. Ele guia você, então ele deseja também ter contigo um relacionamento. Esse Espírito Santo, conforme a Bíblia, ele opera em nós. Ele opera em nós e ele trabalha em nós de forma poderosa, dando os seus dons, o seu fruto, nos guiando. E na obra da igreja, ele também desenvolve um ministério extraordinário. E agora,
No terceiro subtópico, eu quero destacar com você exatamente isso, a atuação do Espírito Santo na igreja. Como é que o Espírito Santo opera na igreja? Ele opera na igreja dando dons espirituais, concedendo o fruto do Espírito. Ele atua também na própria liturgia do culto, dando a direção para os pastores sobre as oportunidades, sobre a palavra a ser pregada, sobre os testemunhos, sobre a participação dos grupos. Ele atua no seio da igreja, ele está presente. Então, quando a gente adora a Deus e esse louvor é genuíno, o Espírito Santo se manifesta. Muitos irmãos sentem a presença de Deus. Os irmãos glorificam, falam em línguas espirituais. Ele está presente no seio da igreja nesse sentido também. E nos nossos testemunhos, nós aprendemos então que por meio dele, nós podemos então testemunhar louvando, profetizando, anunciando a boa nova de salvação, porque o Espírito Santo se faz presente então nos guiando nesse ministério de forma poderosa. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6 também. Avançando, espero muito estar ajudando você. Se essa aula está te edificando e você conhece alguém que precisa assistir essa aula de hoje, envie esse vídeo para ele, para ela, compartilha também na tua rede social. Vamos então para o segundo ponto, que trata sobre os dons espirituais. Os dons espirituais são capacitações do Espírito Santo. Nós temos 3 listas no Novo Testamento, tá? 3 listas. A primeira lista, que já é bem conhecida, você pode estar lendo, por exemplo, é 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 11. Você vai encontrar ali a primeira lista. Você vai encontrar também outra lista em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a seguir. Você encontra outra lista. E também em Efésios, capítulo 4, versículos 10 e 11, você vai encontrar também outra lista onde você percebe a ação do Espírito Santo. Para que servem os dons espirituais? São capacitações ministeriais que Deus concede aos seus servos na atuação da igreja, para essa igreja então propagar o evangelho, anunciar as boas novas da salvação. Os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo de Deus para uma obra extraordinária. Para nós que somos pentecostais, o primeiro dom que Deus concede de forma evidente que você foi batizado com o Espírito Santo é o dom das línguas, tá? É o falar em línguas. Para nós, essa é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. A partir dele, Deus então concede os demais, dando sabedoria na hora da utilização desses ministérios para a edificação de vidas também. É claro que a gente não controla os dons, mas os dons eles são dados exatamente para edificação do povo de Deus, orientação, ensino, didática também, e isso edifica pessoas. Em segundo lugar, como segundo subtópico, vamos então para a diversidade dos dons e dos ministérios. Quando nós estudamos sobre os dons, nós descobrimos que os dons se manifestam como dons espirituais e dons ministeriais também. Então, na igreja, nós encontramos diversos ministérios e esses ministérios, então, apontam a ação do dom espiritual na vida dos irmãos. Esses dons espirituais, agora, ajudam a igreja a crescer. Eu estou olhando na perspectiva de igreja, tá? Não somente de manifestação na vida de alguém, mas eles ajudam as pessoas agora a crescerem e a entender, especialmente, que os dons trazem uma diversidade de crescimento. Os dons trazem a glorificação a Deus. Os dons apontam para o ministério que Deus tem concedido a você. Daí a necessidade de você falar para o teu aluno sobre a busca com o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos orar. Os dons são dados para aquilo que é útil, conforme a palavra. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6. É útil para boa obra, para edificação, para resgatar alguém. Os dons têm um fator missionário, missional, e a contribuição dos dons é a edificação dos santos. Em terceiro lugar, para finalizar o segundo ponto, como terceiro subtópico, eu quero destacar para você outro argumento.
a finalidade e a distribuição dos dons espirituais. Qual é a finalidade, então, dos dons espirituais na igreja? Eles são desenvolvidos de forma sobrenatural, é Deus que concede, quem dá é Deus que dá a capacidade, e ele dá esses dons para glorificarem o Senhor. 1 Coríntios 12, 9 descreve isso. Também nós entendemos que os dons são dados para a edificação dos santos. Isso é a finalidade, edificação da igreja. E ele é dado também para o fortalecimento da fé dos irmãos. Então, o dom espiritual é dado para fortalecer a fé da igreja, a fé dos irmãos em Cristo Jesus. Então, quando a gente para estudar sobre os dons, nós entendemos que os dons têm uma preciosidade muito grande. Os dons são capacitações espirituais que Deus concede para a obra dele. Então, quando Deus concede um dom, Deus está capacitando esse irmão, essa irmã, para uma obra missionária, de forma extraordinária também. Para fechar a aula, o terceiro e último ponto. Espero muito que a aula esteja edificando você. Se está, envie essa aula para mais alguém. Lembra que eu estou disponível no Spotify, onde você pode ouvir a gente também. Acompanha lá, Pastor Janderson Nascimento, tá? O terceiro ponto trata, então, sobre o seguinte assunto. O Espírito Santo atua também nos crentes. Eita glória! Na vida da igreja, nós entendemos que o Espírito Santo ele atua para edificação, mas ele atua diretamente na vida do crente. Quando Deus concede um dom para alguém, isso está demonstrando que esse dom é parte de um processo. Por exemplo, a pessoa aceitou a Jesus como Salvador, aceitou a Cristo. A partir daquele momento, ela passa a ser morada do Espírito Santo. O Espírito Santo está habitando nele, habitando nela. Nós orientamos, então, a buscar a santificação. E a partir dessa santificação, você recebe o fruto do Espírito, você vai buscando, o teu caráter vai sendo moldado, e nós incentivamos a busca do batismo com o Espírito Santo. Quando você recebe essa bênção, é a demonstração que Deus tem uma obra extraordinária com você e quer te usar para a glória do nome dele. Para entender melhor, o primeiro subtópico destaca, então, nesse terceiro ponto, sobre o seguinte argumento. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Ele habita em nós, ele opera em nós, nós somos habitação dele. Isso significa que nós somos casa de Deus. 1 Coríntios 6,19 confirma isso. Então, quando você aceita Cristo, ele habita em você. O batismo é parte dessa santificação que você recebe, é algo posterior. Antes do batismo, você pode buscar o fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Você precisa buscar o fruto para amadurecer na fé. E o batismo é exatamente essa ação do transbordar da presença de Deus no teu coração. Quando você transborda da presença, você então recebe essa bênção de forma sobrenatural para a glória de Deus. Você tem buscado o batismo com o Espírito Santo? Você tem falado sobre isso aos teus alunos? Levanta esse questionamento em sala de aula e que Deus em Cristo te use. Vamos para o último subtópico da aula de hoje, o segundo, que trata sobre o seguinte argumento. Nós somos, então, seus instrumentos. Nós somos o instrumento do Espírito Santo. Nós somos ferramentas na mão de Deus. Quando nós estudamos a palavra, descobrimos então que nós somos ferramentas na mão do Deus vivo. Você é uma ferramenta na mão de Deus. Quando você se coloca à disposição para ser um instrumento na mão do Deus vivo. Estudar a Bíblia também traz significado para a gente. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós descobrimos essa riqueza de sermos cheios do Espírito Santo para ser sensíveis à voz de Deus. Deus tem uma obra a realizar junto com você, junto com o teu aluno, e eu espero muito que Deus use você e fale para os teus alunos que eles são instrumentos na mão de Deus. Que essa aula possa ter te abençoado, que você possa ser uma bênção, que a tua aula possa ser uma bênção na EBD da tua igreja. E que Deus possa te edificar para a glória e honra do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula te edificou, por gentileza, deixa teu comentário aí, segue a gente, se inscreve aqui.
Segue a gente no Instagram, no Spotify, Pastor Janderson Nascimento. No Instagram tá assim, @Janderson Nascimento, @FacilitaEBD, é a nossa segunda conta. Você pode seguir a gente lá também. Eu vou ter o prazer de receber. Você pode tirar uma foto assistindo a aula aí, faça isso e posta, me marca. Vou ter o prazer em repostar. Tire com os teus alunos também. Muito legal quando vocês fazem isso. Eu fico feliz quando vocês compartilham essa bênção conosco. Que Deus edifique vocês, tá? E abençoe poderosamente para a glória de Deus. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, e toda sexta-feira, ao meio-dia, é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes. Toda sexta a gente está por aqui para a glória de Deus e eu espero muito que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa para a glória de Cristo. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Jesus é agora, é hoje. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador e deixar o Espírito Santo habitar no teu coração. Você pode fazer isso comentando abaixo, eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Você pode fazer isso deixando aí teu pedido de oração. Nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, para que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso papel. Muitas pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito de Deus através desse trabalho, estão aceitando Jesus aqui também, e isso nos traz alegria porque é o nosso objetivo. Vamos então para o nosso momento de dica de leitura, onde eu quero apresentar para vocês alguns textos que você pode pesquisar para estudar ainda mais a palavra de Deus com a gente. Como dica de leitura, eu quero trazer esse texto aqui, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, da editora CPAD, onde você compreende sobre a doutrina do Espírito Santo, muito legal, o entendimento sobre os dons ministeriais, também dons espirituais, onde você compreende isso conforme aquilo que nós acreditamos, nós que somos pentecostais. Está disponível na editora CPAD, você pode adquirir o seu também. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, gente. A nossa próxima lição é a lição de número 10, onde nós vamos estudar sobre o governo da igreja. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do Pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.